Sabe aquelas histórias que a gente escuta e acha que é só conversa de beira de fogão? Pois essa aqui é mais estranha do que cabra que dá leite à noite. E não é piada. É relato, daqueles que ninguém tem coragem de contar alto, só em sussurro e ainda olhando por cima do ombro. Fui numa vila esquecida, no interior de Minas Gerais, onde o tempo parece que parou e o sino da igreja ainda bate a mão. A cidade se chama São Barroso das Almas. Mas se você procurar no mapa, não vai achar. Alguns dizem que ela nem existe mais, outros garantem que ela nunca existiu de verdade. Tudo começou com a chegada do novo padre. Um homem magro, de olhos fundos, pele amarelada e um sotaque que ninguém reconhecia. Ele apareceu numa manhã nublada, trazendo apenas uma valise de couro e uma cruz de ferro enferrujada pendurada no pescoço. Disse que vinha de missão, enviado por ordens superiores. Ninguém questionou. Afinal, igreja vazia não enche prato, e o povo da vila andava com medo dos pecados. Mas desde a primeira missa, algo parecia errado. O padre rezava virado de costas para o altar, sempre. E quando alguém perguntava, ele dizia com voz grave: "O Senhor não precisa me ver, Ele já está por trás de tudo." E era só isso. As homilias eram sussurradas, as orações faladas ao contrário, ou pelo menos era o que os mais atentos percebiam. O latim embolado soava mais como gemido do que louvor. E as velas nunca apagavam sozinhas. Mesmo com o vento, elas continuavam acesas, tremeluzindo um brilho alaranjado que fazia as sombras da capela parecerem se mover. As crianças pararam de ir à missa, os idosos começaram a delirar e as mulheres grávidas davam à luz bebês que não choravam. Foi então que vieram os sinais. Pássaros mortos ao redor da cruz principal, a hóstia que saía preta da boca de alguns fiéis. E uma noite, depois de uma tempestade, uma das beatas jura ter visto o padre andando descalço no cemitério, com um livro antigo na mão e rezando para os túmulos. Ao contrário. Mas o povo da vila calava. Como se uma névoa estivesse cobrindo os olhos de todos. Como se ninguém mais tivesse coragem de dizer o que via. Ou, talvez, como se não pudessem mais ver. Só que a coisa piorou quando o padre morreu. Foi de repente. Caiu duro no chão da sacristia, com os braços abertos e um sorriso congelado no rosto. Dizem que ele estava de joelhos, olhando para a parede. A mesma parede onde nunca teve nada, até aparecer uma mancha escura, como se algo tivesse queimado por dentro da pedra. O enterro foi silencioso, sem hino, sem reza, sem ninguém. Mas depois da morte dele, a vila começou a enlouquecer. Uma mulher arrancou os próprios cabelos e se jogou no poço. Um agricultor matou o próprio filho, dizendo que ele estava com olhos iguais aos do padre. O sino da igreja passou a tocar sozinho, sempre às 3 da manhã, e o som parecia vir debaixo da terra. As crianças começaram a desenhar figuras estranhas, homens sem rosto, portas abertas no céu e olhos que sangravam. Um menino escreveu uma frase com carvão na parede da escola. O padre não foi embora, ele só mudou de lado. A frase ficou ali por semanas, até que a parede pegou fogo sozinha numa noite de calor abafado. Não sobrou nada, exceto a frase, que reapareceu na parede do altar. Foi quando começaram os relatos mais assustadores. Gente que via o padre caminhando pelas estradas, sempre de costas. Outros juravam que ele aparecia em sonhos, dizendo palavras incompreensíveis e apontando para o coração de quem sonhava. Houve um homem que perdeu a voz depois de tentar imitar a reza que ouvira vinda da igreja. E outro que foi encontrado de joelhos, virado para a parede da capela, com a boca costurada por linha de palha. A vila começou a esvaziar, aos poucos, um por um. Quem saía nunca mais voltava. Quem ficava, mudava. Os olhos escureciam, a pele empalidecia, as palavras ficavam confusas. Hoje em dia, ninguém fala mais sobre São Barroso das Almas, mas, de vez em quando, caminhoneiros que passam por certas estradas rurais dizem ver uma cruz antiga, torta, entre as árvores, e uma capela, ao fundo, onde é uma vela acesa, mesmo sem eletricidade por perto. E se você encostar o ouvido na terra,
bem perto da entrada, pode escutar uma voz grave, baixa, rezando. Mas a reza vem de trás, sempre de trás. E você sente que alguém está virado de costas para você, esperando que você também se vire.